Boa noite a todos. Então vamos juntos aqui, elevando o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai, esse Pai misericordioso, bom, justo, que nos deu o dom da vida, a oportunidade de estarmos aqui nessa existência. Vamos também elevando o nosso pensamento a Jesus, o nosso Mestre, modelo e guia para a nossa conduta aqui na Terra, aos benfeitores espirituais, que estão sempre nos amparando, nos intuindo para o melhor caminho, que a gente possa, com um sentimento de profunda gratidão a toda essa hierarquia espiritual, Deus, Jesus, os benfeitores que estão na seara do Cristo nos ajudando, nos amparando, que a gente possa sentir o carinho, a aproximação, a intuição, que eles possam abençoar o Evangelho desta noite, intuindo nosso irmão Fábio, que fará a preleção, e que a gente possa sair daqui fortalecido em corpo, espírito e alma, para que a gente possa utilizar todas essas vibrações positivas, essas energias do bem, para o nosso crescimento intelecto-moral. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite. Boa noite. Bom, então vamos começar com uma pergunta retórica. Por que estamos aqui hoje? O que nos trouxe ao centro hoje? Podemos fazer um juízo. Claro que cada um só terá a sua resposta própria. Isso é muito íntimo e individual. Podemos fazer um juízo, uma presunção. Imagino que todos nós estamos aqui hoje, para estudar o Evangelho, para estudar a doutrina espírita, porque nós temos um objetivo comum. Nós temos uma meta única. E as nossas vontades, os nossos desejos congregam, convergem para essa meta. Imagino que estamos aqui para estudar o Evangelho, para estudar a doutrina, porque queremos ser melhores. Queremos ser pessoas melhores do que nós somos. E, obviamente, para conseguirmos subsídios para melhorar, a gente precisa de um lugar próprio e do material apropriado. Não é assistindo televisão, não é assistindo BBB, futebol, Libertadores, que a gente vai receber e recolher esse material. A gente precisa de substância. E não existe outra substância que nos proporcione atingir esse objetivo que não o Evangelho, que não a doutrina cristã. O problema é que a gente se acostumou a entender mal o que seja a doutrina cristã, o Evangelho, o cristianismo em si. A gente entendeu uma compreensão equivocada que se desenvolveu por séculos. Conosco, porque a gente nessas reencarnações todas que travamos contato com o cristianismo, a gente travou de forma equivocada, de forma confusa, a proporcionar essa falta de compreensão exata. Então, falar de Evangelho nos leva a pensar em religiosidade. Falar em cristianismo nos leva a pensar em igrejismo, que aí entram todas as filosofias religiosas, A igreja católica, evangélica, protestante, budista, etc. E não é disso que se trata. Não tem nada a ver com igreja. Não tem nada a ver com o centro espírita, qualquer outra casa. Porque Evangelho é vida. Evangelho é viver. É experiência.
Então é algo para o dia a dia. Como a gente compreendeu errado, como isso foi construído de forma equivocada ao longo do tempo, então até hoje a gente tem isso inato dentro de nós, é algo instintivo. Está na hora da missa, está na hora do centro, está na hora do culto. Dedicamos aquele segmento para a gente realizar a nossa busca, atingirmos, buscarmos concretizar esse nosso objetivo, naquele espaço da agenda. Terça-feira, 7 horas tem centro, domingo, 10 horas tem missa. A gente vai. Depois segue a agenda normal, os outros a fazer do dia a dia, totalmente desvinculados. Essa setorização é que nos prejudica. E aí que a gente agora está começando a buscar despertar para algo que vai além, porque só além é que a gente vai encontrar esse material que nos permite crescer. Só indo além desse limite estreito, desse limite raso, que a gente vai conseguir. Porque até então a gente esteve nesses limites e não funcionou. Tem funcionado muito. A gente continua batendo cabeça, compreendendo as coisas equivocadamente, achando, por exemplo, que fazer caridade é doar as roupas que estão no nosso guarda-roupa, ocupando o lugar das roupas novas que estamos trazendo das viagens ou das promoções. Então, é algo que, se estamos aqui hoje buscando esse algo comum crescer, ao mesmo tempo é necessário que a gente entenda os mecanismos que nos proporcionam esse crescimento. Como que funciona isso? O que devemos fazer para obter esse resultado? Cada filosofia religiosa, cada doutrina religiosa, entendida, compreendida e vivenciada na sua essência real, na sua essência verdadeira, ela vai proporcionar o mesmo resultado. Então não se trata aqui de falar, o Espiritismo é melhor do que isso, do que aquilo, não. São peças que compõem a mesma verdade. Cada uma tem um determinado tamanho dentro do mosaico, mas todas elas pertencem à mesma verdade. A questão está não em escolher A ou B ou C, porque essa pode ser melhor que aquela, não, porque não há. O que há é aquela que nos diz mais intimamente, aquela que se afiniza mais com nossa compreensão de vida, e com ela a gente simpatiza e a gente acaba aderindo. Há quem prefira, por exemplo, seguir essa busca dentro da Igreja Católica, porque se afiniza com os conceitos, com os princípios, com os ritos da Igreja Católica e se sente bem ali. E está ótimo, porque ele vai levando isso a cabo, ele vai conseguir realizar da mesma forma. No nosso lado, estamos aqui numa casa espírita, que tem como base o estudo do Evangelho, o resgate do cristianismo através do estudo do Evangelho a partir da doutrina codificada por Allan Kardec. Certo? Significa dizer que se estamos aqui nos reunindo toda semana, porque algo nos chamou a atenção, nos trouxe para cá, porque isso aqui se repercutiu dentro do nosso íntimo. Isso aqui ecoou no nosso interior. Isso aqui parece mais tranquilo para mim, mais seguro. É algo que responde às minhas dúvidas de uma forma mais profunda. É algo que me orienta, que me dá segurança, uma segurança maior no caminhar, no executar o meu cotidiano, no executar o meu dia a dia. Então é aqui que eu vou seguir. É onde a gente se sente melhor. E o que é o Espiritismo? É uma religião? É o reviver, o renascer do cristianismo, o resgate cristão? Não é essa conceituação que a gente tem na doutrina. O Espiritismo é uma ciência. É uma ciência. Poxa vida, achei que ia deixar as aulas de ciência na quarta série. Estamos numa aula de ciências. É uma ciência que se dedica a estudar o espírito. Não estamos estudando moléculas, átomos, reações químicas. Estuda-se o espírito. Todos nós somos espíritos. Então o espiritismo trata de estudar cada um de nós.
nossa origem, nossa essência, nosso destino. E as relações, como Kardec fala, estudar o espírito, o objeto dessa ciência é o espírito. E as relações que se estabelecem entre os planos visíveis e invisíveis, ou seja, o espírito, nos dois planos em que ele atua, encarnado e desencarnado. A gente tem, então, o indivíduo, considerado em sua essência, o espírito, a sua origem, a sua destinação, o que lhe compete fazer para atingir os seus potenciais, e como que ele se situa nessa interação entre zilhões de espíritos criados por Deus. As perguntas básicas da filosofia, não é verdade? Quem somos, de onde viemos, para onde vamos? Toda a filosofia se desenvolveu em cima dessas 3 perguntas. E são essas 3 perguntas que o Espiritismo busca responder de uma forma objetiva, de uma forma didática, de uma forma científica. Porque através de um método científico, Kardec utilizou para realizar a codificação. Perfeito. Mas isso gera consequências. Estudar o espírito, nós, suas relações com todos esses espíritos encarnados que nós somos e com aqueles desencarnados que nos rodeiam, que nos influenciam, mesmo que a gente não perceba ostensivamente, isso gera consequências. Consequências no campo moral. E aqui a gente tem, então, estabelece-se o liame, a ligação religiosa, não de religião oficial, religião, igreja, mas a religiosidade que diz respeito ao restabelecimento do espírito com a sua origem, a reconexão do espírito com a sua origem. E a origem do espírito é Deus. Todos nós provemos do mesmo Criador. Então, as consequências morais é que implicam no crescimento do espírito. Nós estamos aqui para crescer, buscando crescer. Então é necessário que a gente dê a nossa atenção a esse aspecto específico, aspecto moral. Para crescer a gente precisa tentar entender, compreender e realizar o aspecto moral. Que é consequência dessas relações de espíritos que somos, origem nossa, destinação, interação. Essas consequências morais é que vão alavancar ou não o nosso crescimento. Então, o Espiritismo, ou seja, aquilo que a gente está buscando, que nos traz aqui em conjunto, esse ponto de união que todos nós temos aqui hoje, reside e se apoia, então, em compreender o aspecto moral. O que nos compete, então, trabalhar para atingir esse objetivo? Então, estamos reunidos aqui, prontos para ouvir, prontos para estudar, prontos para meditar, entendendo esses conceitos, entendendo essa base. E aí a gente pergunta, para crescer, esse é o substrato? Está aqui a essência? O material é esse? É uma pergunta retórica. Que a gente já pode te falar de antemão que não. Todo mundo acha que já sabe essa resposta. Mas a gente vai no centro toda quarta-feira, toda terça. E todo domingo que dá, eu vou também. Comprei a coleção Revista Espírita, 12 volumes. Tinha uma aqui que estava com mais de 60% de desconto, mas já venderam. Senão seria uma boa oportunidade para vocês conhecerem. Hoje a nossa economia, os preços estão oscilando superiormente, seria uma boa opção. Mas também, só isso não basta. Só isso não basta. Mas eu faço o Evangelho do Lar em casa. Eu aprendi que se deve fazer o Evangelho do Lar. Vocês fazem? Alguém aqui faz? Fora o que eu já sei que fazem há muito tempo. Então, sempre já. Mas alguém sabe? Alguém já ouviu falar do Evangelho do Lar? Desse, como eu posso dizer, desse hábito do Evangelho, de realizar o Evangelho do Lar. É uma das coisas que a gente divulga muito aqui na Casa Espírita. O Evangelho do Lar.
trata? Pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, marcar um dia por semana de preferência. Se puder ser todo dia, melhor. Se não, marca um dia por semana para fazer um hábito, toda quinta-feira, tal hora. Reúne a família, é melhor, se não der, faz sozinho, mas reúne a família. Leia um capítulo do Evangelho, ou um tópico do Evangelho segundo o Espiritismo, porque isso daqui vai, toda a obra de Kardec, especialmente o Evangelho segundo o Espiritismo, ela conversa muito com os Evangelhos, né? As obras do Novo Testamento, que contêm a doutrina do Cristo, né? Os ensinos de Jesus, e se debate, conversa sobre aquilo, meia hora por semana, por evento. Comenta-se o que aquilo significa, o que se entendeu daquela passagem, entre todos. Para que serve isso? Uma forma de você habituar-se com o estudo. Muita gente acaba levando isso por causa dessa nossa deformação de compreensão que a gente falou no começo. Se deturpa, né? A gente precisa trabalhar para rever isso daí. E aí o Evangelho se torna mais um ritual. Temos que fazer o Evangelho no lar. A ideia principal do Evangelho no lar é estar cada vez mais habituado com o seu conteúdo para o nosso dia a dia. Estudar com a família, estudar sozinho, se for o caso, mas estudar para quê? Para entender e praticar. Essa é a finalidade. Então tudo recai nisso, na prática. Crescer, evoluir, significa viver. Viver o Evangelho. Vir ao centro, estudar a doutrina, tomar passe. Isso aqui no nosso contexto espírita. Isso não vai, isso não funciona por si só. Isso daí é uma ilusão. É algo que só alimenta a nossa ilusão, achar que isso resolve, porque não resolve. Tem que viver. Tem que viver. Quando Kardec pega e escreve no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele dá o conceito do verdadeiro espírita, que a gente poderia ampliar e falar, que é o verdadeiro cristão, até porque o próprio Kardec diz que o Espiritismo nunca teve como objetivo ser uma religião. Leon Denis falava ainda o contrário. O Espiritismo será o futuro das religiões e não uma religião do futuro. Porque é questão de compreensão e de vivência. É disso que trata o Espiritismo. Compreender e viver. O cara que vive e compreende e vive o budismo, ele está no caminho certíssimo. Porque ele está realizando o que o Espiritismo prega. Então é possível, de uma análise, a gente falar, é um budista espírita. Mesmo que ele nunca tenha lido Kardec. Porque ele está realizando exatamente o que a doutrina espírita nos orienta. Entender e viver. E aí nesse conceito de verdadeiro espírita, ou verdadeiro cristão, Kardec coloca o seguinte: o verdadeiro espírita é aquele que se esforça diuturnamente para transformar suas más inclinações. O verdadeiro espírita não é aquele que já superou suas más inclinações. Esse é santo. A gente não está falando de santos aqui. Entende? Isso é um outro momento da nossa existência. A gente chega lá. Mas hoje, não somos santos. Somos humanos, criaturas humanas querendo chegar lá. Não é disso que se trata. Espíritas ou cristãos são aqueles que se esforçam diariamente para domar e transformar suas más inclinações. É aquele que construir a ação. E a ação, no nosso plano de vivência, né, na reencarnação, é viver, é experienciar. Entendi? Vivenciar as experiências sob a luz da doutrina cristã. Isso é evoluir. É disso que se fala em progresso. Viver, entender. Então a gente precisa ter isso dentro de nós. Essa compreensão tem que estar bem clara dentro da gente. É necessário viver a doutrina, viver o cristianismo, construir essa vivência. Mais correto falar assim, porque a gente está elaborando isso, nós não estamos acostumados a viver assim. A gente precisa construir.
cabeçada, vai tropeçar, vai, porque faz parte do aprendizado. Mas o que importa é seguir o rumo. É esse o caminho. Essa é a bússola. Eu tenho que seguir aqui. Ainda que eu tropece, levante, bata a cabeça, mas siga. O meu retomar vai ser sempre nesse rumo. Vai ser sempre nesse rumo. Que bacana. A gente aprendendo essa visão, você começa a compreender o mecanismo de uma forma mais completa. Legal, estamos aqui para crescer. Crescer exige então viver. Viver a parte moral da doutrina de Jesus, do Evangelho do Cristo. Que são o que? A gente conhece o Novo Testamento. Eu não sei exatamente quantos livros são no total. Sei que tem os 4 Evangelhos, Atos dos Apóstolos, e aí depois cada um escreveu uns par de cartas. Tem cartas de Pedro, cartas de Paulo, de Tiago, etc. Deve ser uns 20 e poucos livros. Você fala, nossa, tem 20 e tantos livros a gente aprender. Aí você fala, mas o que a gente precisa saber de verdade está numa frase. Numa frase. Toda a doutrina do Cristo se resume numa frase. É só isso que a gente precisa decorar, mentalizar. Quando Jesus, pregando para os doutores da lei, falou, toda a lei, todos os profetas, toda a doutrina, tudo se resume num mandamento: amar a Deus com todas as forças e amar ao próximo como a si mesmo. Está tudo aí. Não precisa decorar a vida pregressa de Jesus, as bem-aventuranças. Meu Deus, quanta coisa, não vou dar conta, como é que eu vou aprender para viver? Não, é uma frasezinha. Olha como Cristo nos facilita a vida, né? Está tudo aí. Então a gente começa a trazer, né? Vamos buscar o crescimento, estamos aqui para isso. A gente veio atrás disso, estamos unidos. Vamos crescer, vamos evoluir. Como? Vivendo. Eu não posso ir no centro toda semana, isso não tem problema. Desde que no meu dia a dia, nas circunstâncias que eu vivencio no meu cotidiano, eu busque pôr em prática da melhor forma possível aquilo que eu aprendi. Nessa frase, que é só isso que se trata, essa frase. Amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Só. Então, mãos à obra, vamos fazer isso, vamos viver, vamos fazer. Mas é difícil. Mas é difícil. Amar ao próximo como a si mesmo inclui aquele vizinho que faz churrasco às 11 horas da noite e toca Pablo Vittar. No volume máximo, inclui também. Inclui aquele sujeito que não usa seta e sai costurando o trânsito dando fechado. Também precisa amar aquele cara lá. É ilimitado ou tem graus de esse ama mais, esse aqui você um pouquinho só, esse aqui sabe? É difícil. Ainda mais hoje, o mundo que está tão conturbado, com tanta besteira, né? Hoje em dia se mata porque a pessoa fala assim, vou votar em A, vou votar em B. Isso porque a gente fala, nossa, evoluímos, né? Século XXI, tecnologia. Você fala, na Idade Média se matava mais do que se mata hoje. Mas os motivos, né? Você fala, pelo menos tinham guerras, né? Povos contra povos, aí tinha aquela coisa assim, bárbara, mas era uma coisa assim, dentro daquele contexto, você falava, eles estavam defendendo. Aqui não. Vai votar em A e vai votar em B, mata. Sabe? Perdeu-se um pouco esse freio, né? As coisas levaram a isso, porque é um mundo mais sem pudores, né? Um mundo mais aberto também, né? Todo mundo põe suas vidas na internet, no Facebook, essas coisas. Todo mundo sabe de tudo. Ninguém sabe mais o que é verdadeiro, ninguém sabe mais o que é real. Então é uma coisa meio complicada. E aí a gente fica, mas é difícil. Como é que eu vou fazer isso? Não dá. Tem coisa que não dá para superar. Tem coisa que não dá. Somos humanos, afinal de contas. Não é verdade? Afinal de contas, a gente está aqui para isso, queremos aprender tudo, mas, poxa vida, somos gente, a gente não é santo, somos gente. Né? Então, tudo bem, a gente faz dentro desses limites. Não, também não. Porque
Porque aí tem uma perguntinha, isso aqui valeria uma palestra inteira, boa, né? Parece com gente boa que manja, não com qualquer um. Mas só a pergunta ela é muito interessante porque ela diz respeito justamente a esses limites, até onde a gente pode ir, até onde a gente deve nessa busca, sabe? Nesse esforço, a amplitude desse esforço. O meu esforço eu vou direcionar até que ponto, em que raio? Na minha família. Você é bom para minha família, para os meus. Aí vem o eco da voz de Jesus lá 2000 anos atrás. Não era isso que os fariseus também faziam. Os fariseus não ganharam nada na época e continuam não ganhando hoje. Não vamos fazer o mesmo erro. Aí vem uma perguntinha aqui no livro dos Espíritos, que é a base da doutrina, né? A base dessa doutrina edificante. Tem duas. A questão 909 diz o seguinte, Kardec: o homem pode vencer sempre suas más tendências pelos seus esforços? Sim, e muitas vezes por fracos esforços. É a vontade que lhe falta. Quão poucos dentre vós fazem esforços? Entende? Todas as nossas tendências podem ser vencidas. Não existe tendência invencível, não existe tendência insuperável, não existe problema que não seja capaz de ser superado com a nossa vontade de colocar em prática esse conteúdo, qualquer que seja na nossa vida, encontre. Mas aí Kardec vai além, né? Ele entende a nossa natureza. Mas será que não existem paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade não tenha poder para superá-las? Problemas insuperáveis, né? Será que não existe? Aí os Espíritos vêm e respondem o seguinte: há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas a vontade não está senão nos seus lábios. Elas querem, mas estão bem contentes que assim não seja. Quando se crê não poder vencer suas paixões, é que o espírito nela se compraz, em consequência de sua inferioridade. Aquele que as procura reprimir compreende sua natureza espiritual. As vitórias são para ele um triunfo do espírito sobre a matéria. Sempre que a gente se depara com situações que nos parecem insuperáveis, a gente precisa olhar para dentro de nós e falar: onde que eu vou encontrar essa reserva extra de vontade? Porque não existe problema insuperável, não existe questão, não existe mal que sempre perdure, já diz o ditado antigo. Não existe. Tudo se supera, tudo se ultrapassa, tudo se vence, bastando a vontade. Então a gente vem aqui, unidos pelo mesmo ideal. Vamos buscar a nossa melhoria, nos tornar pessoas melhores. O Espiritismo nos proporciona essas ferramentas, certo? Dentro dessa nossa concepção mais afinizada. Ok, como é que eu vou, onde se baseia isso então? No aspecto moral da vivência do Espírito. Cada um de nós, nas nossas relações, o aspecto moral é aquele que alavanca o nosso crescimento. Onde está esse aspecto moral? Ele se resume naquele mandamento que Jesus ensinou e que contém todo o resumo do ensinamento do Cristo na sua vivência aqui no planeta. Todo o Novo Testamento, toda a Boa Nova está resumida nisso. É o que nos basta saber para progredir. Perfeito. E crescer é ação. Se a ação exige viver e não contemplar e não estudar, viver a moral, viver esse mandamento do Cristo. Perfeito, é o que eu vou empreender, é onde irei empreender as minhas forças, buscar efetivar isso no meu dia a dia, com quem quer que seja. E se a gente se depara com situações difíceis, que nos parecem intransponíveis, cabe a nós reforçar a vontade, porque não existe situação intransponível. Se o nosso ânimo enfraquece diante de eventos que parecem ser imutáveis, é a nossa vontade que está fraca. É aí que a gente deve botar a nossa atenção. Porque não existe nada que seja superável. E quando a gente consegue entender todo esse passo a passo, para depois trazer para o nosso cotidiano, certo? Embasar nosso dia a dia, né? Nosso viver, do acordar ao dormir, em cima desse princípio, a nossa compreensão aí se completa. Porque aí a gente consegue então entender de fato
Não pela teoria, porque pela teoria todos nós entendemos. Somos espíritos imortais. Eu não sou Fábio. Não sou Fábio. Eu estou o Fábio. Entende? A Darly está a Darly. Né? Não é Darly. Né? Radamés e Beth também estão Radamés e Beth. Jana, você está. Nós estamos, porque somos espíritos imortais. A gente sabe disso. Todos nós sabemos, a gente está aqui nisso. A base da doutrina não é entender a reencarnação. Só espírito reencarna, o corpo não. Oba, somos espíritos. Mas a gente vive como quem sabe isso de fato. Né? A gente tem essa certeza, essa convicção. A gente só vai ter essa convicção na hora que consegue completar a compreensão do processo. Que nos traz aqui e que leva lá na frente. Olha só como isso nos projeta, né? Por que estamos aqui? O que nos trouxe aqui? Nos joga nessa consequência. Cara, eu sou um espírito imortal de fato. Não é só do espírito, não. É verdade. Se é verdade, eu não vou morrer, porque imortais não morrem. Reencarnarei outras vezes, tantas quanto forem necessário para seguir um contínuo de progresso. A partir do momento que eu me empenho nisso, o progresso é contínuo. O que pode me afetar numa situação dessas? Uma pandemia? Um terremoto, um maremoto? Uma guerra? Vai explodir uma guerra nuclear. Danou-se. A Rússia, Estados Unidos, todo mundo tem bomba atômica, vai explodir o planeta. O que isso nos afeta? A gente hoje não está acostumado com isso. Quem cresceu nos anos 80, né, que crescia lendo todo dia lá falando de Guerra Fria, das ameaças, União Soviética e Estados Unidos, o Império do Mal, guerra, o arsenal nuclear e tudo mais, aí que tinha, né, o filme O Dia Seguinte, que mostrava o que acontecia com o planeta se estourasse uma guerra nuclear, e fazia a gente assistir aquele filme com 11 anos de idade, aí chegava em casa tudo tremer de medo, vai acabar o mundo, agora você fala. Aí Chico, numa entrevista, tá na internet, acho que isso não aqui, programa da Hebe Camargo, que ele participou. E se estourar uma guerra nuclear, Chico, o que vai acontecer? Se estourar uma guerra nuclear, eu vou arranjar outro planeta para viver e progredir. Porque são inúmeras as moradas na casa do Pai. Uma eu arranjo. Essa segurança a gente só vai ter, de fato, quando entender todo esse processo básico. Que tem na ponta de lança, né, essa pergunta: por que estamos aqui hoje? Né? O que nós viemos buscar aqui hoje? Desenvolve-se até chegar nesse ponto. Ter a certeza de que somos espíritos imortais, que nada nos afeta, a não ser a nossa omissão em praticar a moral, que estamos buscando. A gente vem aqui para isso, mas vir não basta, é preciso praticar. A nossa omissão, aí sim pode nos prejudicar. O resto, e aí vai uma outra pergunta retórica também: não é bom ter essa compreensão, ter essa certeza? Será que não faz diferença na nossa vida viver com essa segurança de saber-se uma criatura de Deus, espírito imortal, criado para a perfeição e para a eternidade? Faz diferença, faz toda a diferença, principalmente em momentos turbulentos como esse que a gente está vivendo, né? Então, minha gente, estamos aqui irmanados nesse objetivo, então é bom que a gente empreenda esforços para desenvolver e fortalecer essa compreensão, tá? E viver isso, de fato, porque está precisando lá fora. Eles precisam de nós. Essa humanidade que ainda não conseguiu despertar, né? Não conseguiu enxergar o aspecto essencial, que é o aspecto espiritual do homem. Eles precisam da gente, daqueles que têm essa compreensão, que vivem em função dela e que exudam segurança,
serenidade, benevolência, porque eles vivem já com uma visão superior. É o que está ao nosso alcance. Aí a gente completa um outro papel acessório, mas que está conectado com isso. A gente está num momento muito intenso da história da humanidade, nessa fase de transição que estamos vivendo. E é necessário, né, as escrituras já traziam, né, a necessidade dos anjos virem resgatar a humanidade. No Apocalipse, né, um texto figurado, né, uma profecia escrita em estilo figurado, mas fala dos anjos, né, das trombetas, dos exércitos angelicais. Mas não vão ser anjos que vão descer as hordas angelicais do Cristo que vai mandar. Somos nós, aqueles que despertamos para esse processo. No nosso dia a dia, a gente funciona como anjos para resgatar esses que estão precisando se despertar. Não é um bônus legal isso? E parte tudo de uma coisa tão básica, né? Que na verdade está nos unindo aqui hoje. Querer ser melhor. Então fica o convite para a gente reforçar os nossos estudos, para a gente reforçar o nosso ânimo em viver isso, porque vale muito a pena, é muito gratificante. Então, que vocês tenham uma ótima semana, agradeço a paciência de vocês, que Deus abençoe a todos nós e até o próximo encontro, se Deus quiser. Assim seja. Então agora a gente vai levando o nosso pensamento com muita gratidão, com muita alegria no coração, uma alegria profunda, né, por reconhecermos aqui recebedores dessa oportunidade abençoada de nos reunirmos mais uma vez para estudar o Evangelho do Cristo, para tentar extrair desses estudos a mais ampla profundidade dos ensinamentos de Jesus Cristo, todos eles à luz da doutrina espírita de Allan Kardec, e com essa sensação de plenitude, de receber, de poder acessar esses ensinamentos, esse conteúdo, né? Trazê-los para nossas existências como partes essenciais do nosso crescimento, dessa proposta de renovação que abraçamos. A gente eleva a nossa gratidão a todos esses amigos espirituais que nos acompanham aqui hoje, que fazem parte desse processo, que vibram, que exultam com o nosso caminhar, que nos inspiram, que nos intuem, que nos amparam na busca pelo melhor, pelo luminoso. Aos nossos mentores, aos mentores dessa casa, aos mentores dessa nossa reunião, o nosso mais profundo obrigado, o nosso reconhecimento extremo pela amizade, pelo carinho com o qual nos envolve. E elevando mais pensamento, a gente vai buscar aquele que é a razão pela qual estamos aqui hoje, que veio pessoalmente entre nós para vivenciar e nos explicar, nos ensinar esse guia bendito de iluminação e que permanece diuturnamente no nosso horizonte, como um farol a nos mostrar o caminho, a nos infundir força, sabedoria, coragem, serenidade para prosseguir nele mesmo diante das pedras, diante dos tropeços que esse planeta nos oferece. Ao nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo, nosso mais profundo obrigado por todo o seu amor, por toda a sua misericórdia, por toda a sua paz, pela paciência com a qual nos recebe e nos ampara. E em Ti, Mestre, rogamos suas bênçãos para que fortaleça cada coração presente aqui hoje, encarnado ou desencarnado, que cada um possa receber essa cota de ânimo, de alegria, de participar, de juntar-se a esse projeto luminoso de renovação. E que cada um aqui presente possa voltar ao seu dia, ao seu cotidiano, imbuído da necessidade e da prática desse Evangelho no seu dia a dia. Que cada um possa ser uma carta viva do Evangelho, ajudando a divulgar essas claridades, ajudando a espalhar esses ensinamentos e dando seu contributo para estreitar essa família humana ainda tão necessitada de se despertar para as realidades do Espírito, e uma família cada vez mais enturmada, entrosada, nos mais profundos laços de fraternidade e de amor promanados por nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus e graças a Ti,